Oi, gente! A gente tá aqui, mais um Adrenalina. Uhul! Que alegria estar aqui com você. Com certeza. No quarto episódio, né? Que a gente começa agora, né? Tem que Perdi começar, as contas, hein? Já perdeu as contas? Já. Eu acho que é o quarto episódio. É, deve ser. Que alegria! Ai, meu! muito, muito bom. Que bom estar mais uma vez aqui com você. Glórias, Que glórias. dia glorioso! E você aí que está nos assistindo. Olha esse celular que não para de tocar. Já desliguei. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, de curtir a gente aí. Isso é muito importante. A gente aí e compartilhar. Ok? Não esquece isso aí. Já segue a gente no Instagram. Já procura a gente lá. É 100%. Aliás, desculpa. 100% adrenalina. Olha, segue que legal. Segue a gente lá. Ok? Vamos lá. Diga, dona Ruth. Hoje a gente tá aqui para falar de mais uma prioridade de trabalho. Meu Deus. Trabalho, que responsa. Estudo, né? Uhum. Trabalho, estudo, tudo que envolve trabalho a gente tá aqui para falar hoje. O que você entende por trabalho, né? O que é o trabalho para você? Queria ouvir aí um pouquinho. A gente tá muito curioso, né? Você que trabalha bastante, né? Só um pouquinho. Você trabalha desde que idade? Nossa, eu acho que eu trabalho desde sempre, né? Eu trabalho desde novinha, porque antigamente a gente não tinha essa coisa assim da exploração infantil, do trabalho escravo. Aliás, até tinha, mas não era essa coisa que é hoje, que não pode, sabe? E aí isso vai afetando, né, a questão da criação dos filhos em casa. Então, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal tarefa. Mas isso é um pouco da cultura de vocês também, né? O chinês tem um pouco disso, né? O chinês, ele trabalha desde sempre, né? Ele saiu da barriga, ele já tá trabalhando. Legal, interessante. E o que você tem visto, assim, o que mudou dentro de você, assim, no trabalho? Alguma coisa mudou nesses tantos anos aí, né, que você trabalha, que você falou que trabalha desde novinha, né? Olha, muita coisa mudou, sabe? Na verdade, a gente pode dividir a questão do trabalho antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, antes de Cristo, eu tinha alguns costumes, tinha uma cosmovisão, né, pré-formada a respeito de trabalho, mas depois de Cristo tudo mudou, sabe? O olhar mudou, o coração mudou, o espírito mudou, a mentalidade mudou. Então, eu vejo assim que mudou muita coisa depois de Cristo. E depois de Cristo, que para nós assim é o mais importante, né? Eu percebi que, assim, além do trabalho ser prazeroso, Deus sonhou com o trabalho. Deus sonhou que a gente tivesse um trabalho, que nós trabalhássemos. E é tão interessante, quando a gente avança na Bíblia, a gente percebe que Deus, ele preparou o trabalho lá no começo de tudo. Ele começou o trabalho para o homem, né? E a Bíblia ensina que o trabalho é algo bom, ele não é algo ruim. Por conta das questões humanas é que o trabalho se tornou algo ruim na vida das pessoas, sabe? Se tornou peso, isso, né? Ou algo escravizante, ou algo de dores, sabe? Mas estudando biblicamente, o trabalho é algo muito, muito bom.
ele foi criado por Deus e Deus, então, deu o trabalho ao homem antes até mesmo da queda, antes até mesmo do pecado. Que interessante, né? A gente acha que é depois do pecado, não, agora você vai ter que lavrar a terra, agora você vai ter que trabalhar, porque isso é porque você pecou. Isso muita gente pensa nisso, Sim, né? só que quando você vai estudar nas escrituras e também nos livros de história de pesquisadores, você percebe que Deus, ele dá a terra para Adão para ele cuidar, né? Para ele cultivar. E quando a mulher foi criada, ela foi criada no jardim. Então já tinha flores, já tinha plantinha, já tinha várias coisas que ela tinha que já organizar, que tinha que cuidar, né? Então, por isso que o trabalho, ele, de uma maneira e de outra, ele honra a Deus quando nós trabalhamos, né? O Senhor, ele sente alegria quando nós trabalhamos. É legal pensar nisso, né? E nós honramos, é uma forma de honrar a Deus com o trabalho. E com o trabalho, nós também o adoramos. É uma forma de adoração quando eu trabalho bem, quando eu trabalho com excelência, quando eu trabalho com zelo, com cuidado, com dedicação. E aí o Senhor, ele ensina várias questões. Disciplina, constância, o estudo, que seria o preparo, até chegar no trabalho propriamente dito, né? Então, mas eu sou só uma caixa no supermercado. Mas para você ser caixa, um caixa diferenciado no supermercado, você pode estudar N coisas. Você pode estudar atendimento ao cliente, você pode estudar a questão lógica dos números, a matemática. Você pode estudar a questão de agilidade no atendimento ao cliente também. Como lidar, como resolver conflitos no caixa. Então, assim, um simples caixa de supermercado, você tem várias outras ramificações que eu posso estudar. Para quê? Para que eu entregue, como um caixa de supermercado, eu entregue com excelência o meu trabalho. Uma dedicação ali naquilo que você está fazendo, né? Exatamente. Sim. Por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, diminuem profissões como um faxineiro, né? Como o ajudante geral. Mas o que seria de nós se não tivéssemos um profissional da limpeza? Exatamente. Então, se um profissional da limpeza, ele se especializa em estudar sobre a profissão dele, não é só o fato de limpar, mas como limpar, quando limpar, qual é a frequência, qual é o instrumento que ele pode utilizar e conversar junto com o empregador. Para quê? Para que o trabalho e a entrega, o resultado desse trabalho seja excelente. Puxa vida, todos ganham, né? Todos ganhariam. Então, esse meu olhar depois de Cristo, mudou muito, assim, por conta disso. Sim. Antes de Cristo, não. É cada um por si, Deus para todos, né? A gente até põe Deus no meio das coisas. Sim. Mas eu percebo que não, né? Eu percebo que antes de Cristo, você é governado pela ganância. Depois de Cristo, você é governado pela ambição. Pela ambição de querer o melhor, de ser excelente e também de cuidar das pessoas que prestam serviço para você ou lutam junto para que aquele projeto aconteça. Então, todo grupo ele se une para que aquele objetivo seja alcançado. Então, essa palavra, né, essa ambição, ela é uma ambição positiva, ela é uma ambição saudável, porque todos nós nos unimos para um propósito, né, para a realização do propósito. Ganância, não. Ganância, quando a gente olha o sentido, ele tem esse lado negro da coisa, sabe? É tóxico,
né? Então, é essa questão que a gente realmente vê em muitos lugares. Então, a pessoa bobeou, a pessoa, ela puxa o tapete do outro, passa a pé. Exatamente. Né? Então, assim, uma das coisas que mudou o meu olhar foi isso aí. Legal. E a senhora você está falando isso, né? Que o que a Bíblia nos ensina, né? Eu queria, na verdade, esticar mais um pouco esse assunto, né? O que a Bíblia fala mais sobre o trabalho, sobre o estudo, sobre essa dedicação, né? Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Pois é. Quando eu penso em trabalho, no aspecto bíblico, o que me remete muito forte é a questão de nós adorarmos o Senhor no nosso trabalho. Existe um determinado entendimento que é um pouco distorcido, que fala assim, olha, o seu trabalho ele é santo ou ele é secular? Sim. E a questão desse santo seria espiritual. Então, assim, é espiritual ou seria secular? Acontece que quando a gente vai olhar para a Bíblia, não há essa separação desse tipo de trabalho. O trabalho, eu é que realizo. Sou eu, a pessoa quem realiza o trabalho. Então, eu sou santo ou profano? Entendi. Eu sou espiritual ou sou secular? Se eu sou secular, então o que está acontecendo? É óbvio, é provável que eu esteja realizando uma tarefa, uma realização secular. Mas se eu sou espiritual, eu vou realizar. Então não tem essa divisão, sabe? Por quê? Porque se você é espiritual, no seu trabalho comum, né, do dia a dia, você vai ser alguém espiritual, alguém que está ali querendo santificar, querendo glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus. Então, esse zelo que é ensinado nas Escrituras faz todo sentido na construção e no entendimento de que eu e você e todos que glorificam o nome do Senhor, nós desejamos que o trabalho ele adore o Senhor, ele adore a Deus. Até tem um termo chamado avodá. E avodá é exatamente isso, é a minha forma de adoração trabalhando, servindo o Senhor. Então eu sirvo o Senhor no meu trabalho, eu sirvo as pessoas no meu trabalho. Sim. Mesmo eu sendo o patrão, por exemplo, do meu negócio, eu sendo, né, o dono do meu negócio, eu posso servir a minha equipe, eu posso servir os meus liderados. Então, há esse cuidado e esse olhar, né, junto às pessoas. Entendo. E a gente olha, então, e percebe que Deus se importa, então, com o nosso trabalho. Muito. Né? Com a nossa dedicação, né? Muito. Não é uma coisa assim, não, então eu vou trabalhar, faço minhas coisas, faço meus estudos e depois faço minhas orações. Não, então Deus se importa e quer participar disso, né? Com certeza. Tudo que você está falando, a gente entende isso, né? Que chamar Deus até para isso. Na verdade, para isso também, né? Para nossa vida toda, né? Sim, eu tenho uma lembrança, né? Que nas Escrituras a Bíblia diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Então, esse versículo, ele ensina muito em relação a nossa postura no trabalho. Então, seja a posição que eu ocupo, um empregado ou um empregador, eu devo fazer. Então, ele está falando aqui, e tudo quanto fizerdes. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Então, se eu faço de todo o meu coração, eu vou querer prejudicar o meu empregador? Não tem como. Né? Eu vou querer prejudicar o meu empregado? Não, né? Sim. E aí, aqui tem uma condição. Como ao Senhor. Imagina.
trabalhar para Deus. Né? Então, a mentalidade, Sim. o olhar, a cosmovisão muda muito. Vai mudar. Muda verdade. muito, muda muito. É verdade. Muda muito, sabe? Há um desejo de estudar mais, de aprofundar naquilo que talvez quando eu era mais nova eu não me dediquei o suficiente naquele tema, naquela área. Então hoje eu estudo mais, hoje eu tenho um olhar mais profundo em determinados assuntos. Aqueles assuntos que não edificam, que não trazem edificação para o nosso corpo de trabalho, para o nosso ambiente corporativo, a gente abre mão, a gente dispensa. Nós realmente fazemos aquele OLX, né? A gente desapega totalmente. Para quê? Para que a gente consiga cumprir e viver que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer de todo o nosso coração como a Deus, como ao Senhor. Para a glória de Deus. Para a glória de verdade. Deus. E como então ser uma profissional segundo a Bíblia? Dá um segredo pra gente. Olha, eu acho que a primeira coisa é ler a Bíblia. Sim. Sem ler a Bíblia, a gente vai tropeçar em muitos erros e muitas falhas. Nós precisamos conhecer o escritor, né? Aquele que deixou as cartas de amor para nós, aquele que deixou as escrituras, que é o nosso manual de funcionamento. Então, sem conhecê-lo e sem conhecer o teor do que ele deixou para nós, eu acho que a gente tropeça demais. Porque errais não conhecendo as escrituras, exato. Nem tampouco o poder de Deus. Ou seja, a gente erra porque não conhece a escritura e também a gente não conhece o poder de Deus, né? Então, primeira coisa, acho que é ler e conhecer a escritura. A segunda coisa, estudar. Então, se você quer ser dona de casa, então o que a dona de casa faz? Quais as tarefas de uma dona de casa? Lavar, passar, não é? Cozinhar. Então, estes verbos, lavar. Eu vou estudar sobre lavar. Como lavar roupas. Existe inúmeros sabões para lavar roupa. Então, por exemplo, você não vai lavar uma roupa colorida com cloro, com o hipoclorito de sódio. Sim. Porque você vai acabar com as suas roupas. Então, aprender. Aí você tem lá a dona de casa, por exemplo, ela tem que passar a roupa. Como passar a roupa? Existe temperaturas. Eu passo roupa com um ferro de passar, mas em que temperatura? Então, para cada tipo de roupa tem uma temperatura. Sim. Então, para isso, demanda que eu estude, demanda que eu pesquise, não é? Cozinhar, né? Cozinhar. Então, como fazer tais alimentos? Como armazenar esses alimentos? Exatamente. Né? Como que eu vou fazer a lista de compras do mês? O que comprar? Exatamente, para poder gerar economia doméstica, que era uma matéria que antigamente se dava na escola. E hoje em dia foi abolida. Infelizmente foi abolida. Mas a economia doméstica hoje, ela é assim fundamental. Atualmente, eu percebo que muitas doenças poderiam ser evitadas se a excelência da dona de casa ela se manifestasse com esse zelo, com essa excelência, com esse cuidado com a família. Então, por exemplo, uma cozinha saudável, escolher as verduras e os legumes da época. O modo de preparo, né? Porque às vezes a gente faz um couve-flor cheio frito, né? Cheio das gorduras. Então... E aí a família tá obesa, a família tá hipertensa, mas existiu uma causa, existiu, né, um plantio e agora ela tá colhendo essas consequências. Então, acho que a segunda coisa é estudar. E estudar profundamente mesmo. Independente da sua área. Né? Então, se você é um empreendedor,
Então, estude sobre como empreender na sua área. Como é que você vai se diferenciar na sua área. E hoje a gente tem muitos estudos que contemplam e que nos levam a um ensino profundo. Como lidar com as situações, né? Agora, se você é um empregado, independente da área que você trabalha como empregado, você também pode entregar uma excelência. Né? E gostar de fazer. Gostar, né? Então, quando a gente entende do trabalho, a gente vai gostando também daquilo que a gente faz, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho que nós precisamos desenvolver, ligado a trabalho, é oração. Infelizmente, hoje, nós não temos... Algumas pessoas podem não, assim, escolher o patrão, Sim. né? Aquele lá é o seu patrão. Às vezes não tem como, né? Ou você trabalha com pessoas ali também que precisam dessa ajuda, porque estão com um entendimento distorcido sobre determinada situação. Então, a oração, ela vai apaziguar, ela vai ajudar, ela vai unir e vai trazer essa pessoa para a vontade de Deus. Então, eu acho que isso faz um diferencial muito grande, sabe? Sim. Abençoar também, né? Sim. Os seus patrões, né? Sim, e os trabalhadores. Deus, né? Exatamente. Para esse serviço. Porque, afinal, foi Deus que te deu, né? Pois é. Então, eu acho que se dedicar também Sim. muito a isso, né? Sim. Eu trabalhei bastante tempo, né? Eu era caixa de farmácia. Na verdade, eu entrei ali para ser repositora. Olha só. Numa farmácia. Trabalhei muitos anos lá. Trabalhei, acho que foi quase 5 anos. E eu entrei para só ser repositora. Só que eu sempre fui muito enxerida, sabe? Sim, eu também. E aí eu fui gostando, muito curiosa. Como é que faz isso? E aí chegava pro farmacêutico e falava... Como é que faz isso? Não, mas como é que você tá entendendo essa letra? Porque eu não tô entendendo nada. Ele falou, ó, o segredo tá em você entender, aliás, decorar todos os nomes dos medicamentos. E eu fui decorando, eu olhava nas prateleiras, esse é esse. E aí, quando eu olhava na receita, eu já sabia, é isso aqui. É isso aqui. Olha então, só. Tudo que você tá falando aí, eu tô lembrando do que eu fiz lá. E Sim. aí, eu fui né, cresci no serviço. E aí fui atendente por muitos anos, né? Saí ali de repositora da limpeza, né? E reposição. E aí fui atendendo caixa, né? E fiquei por muitos anos lá, sim. E foi um tempo muito bom, né? Até hoje eles são meus amigos, né? Eu tenho contato com eles. Que delícia. Foi um tempo muito bom. E eu olho pra trás e falo, que bom que eu vejo que eu fui uma serva deles mesmo, né? Lógico que a gente tem as nossas falhas, mas claro, eu fui uma serva mesmo, com o Senhor mesmo, né? Orando, pedindo a Deus, e esse tempo dedicado lá, eu sou muito grata, né? Eu acho que eles vão ver isso. A Lu e o Dodô, muito obrigado por esse tempo lá. Foi uma escola para mim. Eu era muito nova, né, quando eu entrei lá, então foi uma escola para mim. Fiquei bastante tempo lá. E foi muito bom. Mas tudo que você tá falando aí, eu entendi, eu falo, nossa, que interessante. E às vezes a gente reclama mesmo, né, do nosso trabalho. Infelizmente. Já acorda, nossa, mas eu tenho que ir hoje. Por que eu tenho que ir hoje, né? Infelizmente, a gente tem esse mau costume da murmuração, né? E a murmuração, ela engessa. Sim. Ela endurece a nossa vida. Precisamos, né, ser menos murmuradores e mais elogiadores. Precisamos elogiar mais. Sim. Mais gratos, né? É verdade, é verdade. Viu, você falou bastante aí de estudo, né? Queria que você desse um recado aí para quem estuda, né? Como fazer, então? Como conciliar isso, né? Colocando Deus nesse sentido do estudo, né? Como se dedicar aos estudos sem perder a mão, porque também a gente tem visto muito, né? Muitos cristãos que não, vou dar uma paradinha aqui por causa do meu estudo, eu tô bastante cansada, né? A gente não deve largar da mão de Deus.
quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas e o quanto nós dependemos de Deus, eu acho que nós não largaríamos da mão dele. Talvez essa transição esteja o desafio. O desafio do quê? De acharmos que nós já somos grandes e independentes. E então vamos deixando o TSD de lado, que é o tempo a sós com Deus. Sim. Vamos deixando esse relacionamento com Deus de lado, nos esquecendo que quem nos capacitou, quem nos deu a inteligência, quem abriu as portas para os nossos estudos foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então, não tem como, né, eu ser um... Aliás, até tem. Eu sou uma pessoa na faculdade e sou uma pessoa em casa. Mas não foi isso que Deus sonhou. Deus sonhou que nós fôssemos uma única pessoa. Uma pessoa desmascarada, uma pessoa de caráter, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que anda na luz. E eu acho que esse é o desafio, né? De desejar ser um filho de Deus, desejar andar na luz, desejar praticar os princípios bíblicos, seja aonde eu estiver. Então, eu estou na escola, eu pratico. Eu sou alguém que... sou um bom representante, eu sou um bom discípulo de Jesus. Se eu estou no supermercado, eu sou um bom discípulo de Jesus. Se eu estou na farmácia, eu sou um bom discípulo de Jesus. Então, assim, o discípulo de Jesus, ele não desacopla. Ele tá ali o tempo todo. Então, não é porque eu vou estudar e que eu vou largar da mão de Deus. Que eu vou esfriar. Exatamente. Porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é único. E quando a gente estuda sobre essa santidade, sobre essa unicidade de Deus, significa que assim, não há outro Deus como o nosso Deus, como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o nosso Pai. Então, é um desafio mesmo. Fazer para os jovens, para enxergar isso. E não largar da mão de Deus. Não abra mão de fazer continuamente seu TSD, não é? Se eu quero gozar de boa saúde na minha melhor idade, eu preciso começar desde cedo, todo dia, dia após dia, construir isso. A mesma coisa é o meu tempo a sós com Deus. Se eu quero um relacionamento de qualidade com Deus, eu tenho que ter isso dia após dia, construir isso dia após dia. Então, não são os meus estudos que vão me separar do meu Deus, né? Então, acho que falta um pouco esse despertar, sabe? O encaixar, o equilibrar isso, né? E a partir do momento que nós declaramos que nós somos de Deus, não tem como. Não tem como desacoplar. E agora eu não sou de Deus. Agora eu sou de Deus. Agora eu não sou de Deus. Agora eu sou de Deus. Né? Misturou, então, já era. Porém, entretanto, todavia, muitas pessoas soltam de Deus. Elas que soltam da mão de Deus. Elas soltam a mão, né? Elas que se afastam. E não é o Senhor, né? Não é Deus. Deus não se afasta de nós. Deus é Deus. Nem é a vontade dele, né? Deus é Deus. Mas a pessoa, né? A pessoa, ela se distrai com as outras luzes, com outros amores, né? Então, infelizmente. Legal, meu. Olha, que prazer te ouvir e ouvir você falar disso tudo, né? Que você tem propriedade para falar disso, né? A gente tá falando aqui no começo o tanto que você se dedicou em tantas coisas, né? Parece que cada ano que passa, né? Você tem se dedicado mais e isso é uma bênção. Ter você aqui, pelo menos para mim, e acredito para muitas mulheres que estão nos assistindo, ter você como referência. Ao Senhor toda honra e glória. Glória a Deus. Glória a Deus por você na nossa vida, viu?
para encerrar, gente, queria deixar para nós um versículo aqui que está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, minhas amadas irmãs, portanto, sedes firmes e constantes, sempre abundantes e na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Sejam firmes aonde você estiver plantada, aonde você estiver trabalhando, onde você estiver estudando, sejam firmes no Senhor, sempre abundantes, sejam alegres em tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Isso aí, desapega da murmuração, da reclamação. Faça esse exercício de sempre agradecer. Deus, obrigada por essa água, obrigada pelas minhas amizades, obrigada por esse podcast. Não é? Né? Por esse estudo. Por quem fica atrás das câmeras. Obrigada. Então, façam esse exercício. É exercício para a semana, hein? Façam esse exercício. Comecem agradecendo a Deus. Amém? Show de bola. Obrigada, Mil. Eu é que agradeço. Obrigada, gente. Deus abençoe. Um beijo. Até a próxima. Adrenalina. Uhul!